Evangelho de João, no capítulo 13, diz assim a palavra do Senhor. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vós também vos ameis uns aos outros. Nisto, todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém? Você pode se sentar. Bom, esse texto é conhecido, né? Mas tem um que é mais conhecido ainda, que parece um pouco com esse, que é o texto lá de Mateus, né? No capítulo 22, do versículo 37 até o versículo 39, que vai falar assim, vai dizer assim: respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a este: Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, a gente vê, né, que as pessoas elas conhecem mais esse aqui, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu já ouvi algumas pessoas até falarem o seguinte: primeiro eu tenho que me amar, para depois eu pensar em amar o meu próximo. Alguém já ouviu alguém falar isso? Eu já ouvi até famosos falando isso. Primeiro você tem que se amar para depois amar o próximo. E parece que essas pessoas desconhecem, né? O versículo que a gente leu no começo. Porque nesse primeiro versículo que a gente leu, o Senhor Jesus ele eleva o nível. Porque aí não é mais amar o próximo como a ti mesmo, mas é amar o próximo como eu vos amei, diz o Senhor. E aí o negócio fica mais sério, né? Porque o Senhor ele nos amou de maneira incomparável, né? E incondicionalmente. E diz a palavra que ele nos amou até o fim. E as pessoas, né, usam, né, esse como a ti mesmo como uma desculpa para não obedecer, né, o que de fato a palavra nos ensina, né? É mais uma desculpa. E, enfim, o Senhor ele deseja que nós amemos aos outros não da nossa maneira, mas da maneira que ele se dispôs a nos amar. E é difícil, irmãos, mas com o Senhor, né, não há nada impossível, né? E se ele nos deu esse mandamento, é porque é possível. Ele não nos daria esse mandamento se não fosse, não é verdade? E aí, quando a gente olha para esse texto, alguns versículos antes, nós vemos, né, a citação de quando Jesus ele ceia, né, com os discípulos, e logo após a ceia ele vai e lava os pés dos discípulos. E no meio destes estava Judas, aquele que o trairia, né? Mas o Senhor não fingiu que amava Judas, né? Ele não simplesmente, né, lavou os pés, até mesmo de Judas, assim, sem mais nem menos. Foi para nos mostrar que nós devemos amar até mesmo aqueles que, porventura, viessem nos trair, né? Lá no capítulo 26, no versículo 50, quando Judas vai trair Jesus, quando ele chega, Jesus, ele olha para Judas e diz assim: amigo, por que vieste? E Jesus, ele não é mentiroso. Então, se ele chamou Judas de amigo, era porque ele considerava, sim, ele considerava alguém próximo, amigo de verdade, né? E aí o Senhor nos mostra que nós precisamos amar
independente de se o outro vai responder igualmente, né? Jesus era amigo de Judas, mas Judas não foi amigo de Jesus, né? Então, o amor de Jesus não foi hipócrita, não foi um amor fingido, né? E nós vemos lá em Romanos, se você puder abrir em Romanos, porque a gente vai ler bastante versículos neste livro, Romanos capítulo 12, o versículo 9 vai dizer justamente isso. A minha versão é um pouquinho diferente, diz assim: o amor seja sem dissimulação, aborrecei o que é mal e apegai-vos ao que é bom. Outras versões vai falar, né, o amor seja não fingido, ou outras versões vai dizer sem hipocrisia, né? E foi justamente assim que o Senhor Jesus amou, né? E aí a gente vê, né, sem fingimento. É possível fingir que amamos? É possível, né? É possível a gente fazer algumas atitudes que possam parecer uma atitude de amor e na realidade não ser, né? Como a gente vê lá em 1 Coríntios 13, no versículo 3, vai dizer: e ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, de nada aproveitaria. Ou seja, algumas atitudes, como doar bens, né, aos pobres, né, e até mesmo aqui vai falar: se entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada valeria. Ou seja, porque às vezes as atitudes elas não têm uma intenção correta. E a atitude certa, para ser considerada amor de verdade, ela tem que ser uma atitude gerada em Deus, né? Uma atitude gerada em Deus, não uma atitude de nós mesmos. Ah, eu vou fazer porque eu acho que é isso aí que tem que ser feito. Eu vou fazer porque a minha religião manda. Eu vou fazer, né? Como a gente vê, né? Algumas religiões, as pessoas se autoflagelando, né? Para conseguir algo ou para obter o perdão. E a gente vê que não é assim que o Senhor Jesus nos ensina. Ele nos amou, ele nos concedeu o perdão, ele nos presenteou com a graça, né? Então, nós não fazemos nada, né, para comprar, né? Então, a nossa atitude de amor para com o nosso próximo, ela deve ser em gratidão ao Senhor, né? A intenção por detrás tem que ser correta, né, para ser considerada amor. E nós sabemos que o amor não consiste apenas apenas em sentimentos, né, em apenas um sentimento. E as pessoas confundem muito isso, né? Acham que precisam sentir, tem que sentir alguma coisa para dizer que realmente ama, né? Ou até mesmo confundem com a paixão. E aí talvez por causa dessa confusão é que alguns eles citam uma frase que é uma frase que eu ouvi essa semana e essa semana não, semana passada, e eu já tinha ouvido essa frase e há muito tempo que me deixava assim com a pulga atrás da orelha. E a frase é: antes do amor vem o respeito. A pessoa que falou isso foi a diretora da escola dos meus filhos, na reunião de pais, né? E ela disse assim: não, porque eu não preciso te amar, mas eu tenho o dever de te respeitar. E eu não concordo. E é exatamente essa frase aí que me veio a falar sobre isso nessa noite, porque eu fiquei perguntando: Senhor, que falar, né? O que o Senhor tem para nós, o que o Senhor tem para mim, né? E aí eu fechei os olhos, fiquei apenas em silêncio, sabe, tentando ver se, enfim, o Senhor me falava alguma coisa. No silêncio, esperando ouvir o som da voz do Senhor. E aí
o som que eu ouvi foi a voz daquela mulher ecoando essa frase. Eu não preciso te amar, mas eu preciso te respeitar. E aí eu falei, isso não está certo. Por quê, né? Porque lá a gente vê lá em Romanos 13, do versículo 8 ao versículo 10, diz assim: a nenhum homem devais coisa alguma, senão o amar-vos uns aos outros. Porque quem ama o próximo cumpre a lei. Por isso, tu não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo se resume nesta palavra: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Então, se o amor não faz mal ao próximo, e se aqueles todos os mandamentos, né, referentes ao nosso próximo, né, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás, enfim, não darás falso testemunho, se tudo isso se resume em amar o próximo, então eu concluo que o respeito, né, está dentro do amor. Então, se eu amo verdadeiramente, é claro que eu vou respeitar. Então, aqui vai falar: a nenhum homem devais coisa alguma, senão o amor. Então, como isso? Eu não preciso te amar. Claro que eu preciso te amar. Porque é ordenança do Senhor. Não foi um pedido, o Senhor não suplicou. Foi uma ordenança. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, se é uma ordenança, cabe a nós obedecermos. Então, precisamos amar. E é a única coisa, né, que nós podemos ficar devendo a alguém. Porque se nós, né, queremos que, enfim, as pessoas não fiquem devendo a nós, a gente também não deve, né, ficar devendo nada a ninguém, a não ser o amor. Porque nós jamais poderemos amar alguém no mesmo nível que somos amados por Deus. Então, nós estamos sempre naquele saldo negativo, né? Quanto mais a gente ama, mais a gente precisa amar. Nunca vai chegar, né? A dívida nunca vai ser quitada completamente. E a gente sempre vai dever o amor. E por isso nós não amamos o nosso próximo pelo benefício que ele pode nos fazer ou que ele tenha nos feito. Mas nós amamos porque em resposta ao amor de Deus por nós, né? Como eu falei aqui, o Senhor, ele nos amou de tal forma, incomparavelmente, incondicionalmente, que cabe a nós responder a esse amor amando o nosso próximo, né? Então, não importa se eu vou com a cara de alguém, se eu não vou, é meu dever amar, né? A gente confunde muito, eu preciso te amar e eu preciso gostar de você. Né? Porque tem gente que a gente vai ter menos afinidade, tem outras pessoas que a gente vai ter mais, vai ser mais achegada a nós. Né? Nem todos a gente vai chegar para perto, né? Querer estar pertinho, mas a gente precisa sim amar. E a gente precisa entender o que é o amor. E é verdade, né? É bem verdade que é mais fácil a gente amar as pessoas que estão, né, longe do que amar aquele que está mais perto de nós. É fácil, né, como a gente teve aí uma situação bem difícil no nosso país nesse ano, há poucos meses atrás, que foi, né, aquela catástrofe lá no Rio Grande do Sul. E aí eu digo que é fácil a gente amar aquelas pessoas lá do Sul quando a gente olha a reportagem na televisão ou no celular e a gente se compadece, né? E até mesmo a gente desembolsa, né, uma quantia e doa. Estou dizendo que a gente não pode fazer isso? Não, estou dizendo isso não, irmão. A gente tem que fazer sim. Mas eu digo que é mais fácil amar desta forma quando estamos longe do que quando tem alguém do nosso lado precisando, né,
de nós nos dispor, né? Do nosso dispor em fazer, em ajudar. Quando tem alguém, né, precisando de uma visita, quantas visitas nós poderíamos ter feito e não fizemos? Quando tem alguém, enfim, se recuperando de algum tratamento, recuperando sua saúde, e está lá a pia cheia de louça e não vai ninguém lá ajudar, oferecer ajuda, né? Quando, sei lá, uma ajuda de qualquer outra forma. Isso é demonstrar amor. Isso é amar. Então, qual é a nossa atitude quando tem alguém, um vizinho, alguém do nosso lado precisando de ajuda? É mais difícil amar desse jeito. Mas não é impossível. Nós precisamos buscar isso em Deus. Porque nós, por nós mesmos, nós não conseguimos. Né? Então, essa seria a reflexão que eu queria trazer, né? Será que temos amado de verdade? Amamos de verdade? Ou a gente acha que ama? Então, por amor a Cristo, a gente não pode desprezar ninguém. Por mais simples que a pessoa seja, né? A gente não pode desprezar. Por amor a Jesus, nós não fazemos ninguém tropeçar, né? Paulo, ele vai citar, né? Se o meu irmão se escandaliza em alguma coisa, eu não vou fazer, para não fazer o meu irmão tropeçar, para não afastar o meu irmão do caminho do Senhor, né? Então, por amor ao Senhor, nós damos preferência ao nosso próximo. Romanos 15, do 1 ao 3, diz assim: assim que nós, os fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Olha só, não agradar a nós mesmos. Cada um de nós agrade o seu próximo para o seu bem e edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Então, assim como o Senhor, ele não se agradou a si mesmo, mas ele fez a vontade do Pai, né? Obedecendo ao Pai, nos amando, se entregando a nós, nós também, né, precisamos não agradar a nossa carne, porque às vezes tem situações que a gente dá vontade de dar um não, na verdade, sendo que a gente pode fazer. Então está errado. É claro que tem situações que a gente precisa vigiar, né? Porque às vezes vai chegar alguém nos pedindo ajuda, sendo que a pessoa não está realmente necessitada daquela ajuda. Ela está querendo se aproveitar da nossa bondade. Então a gente precisa pedir a Deus discernimento, né? Sabedoria, para que a gente não venha a ser prejudicado assim, né? Mas quando a gente pode fazer e a gente não faz, porque simplesmente, não estou afim, vai me incomodar agora. Poxa, vamos agora. Aí a gente está pecando, né? A gente está se omitindo. E isso é um pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E por amor também ao nosso Senhor, nós nos alegramos com os que se alegram e choramos, né? Com os que choram. Está lá em Romanos 12, no versículo 15. Regozijai-vos com os que se regozijam e chorai com os que choram. E também é uma verdade, né? Eu já ouvi pessoas dizerem que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Principalmente para mim, irmão. Para mim é tão fácil chorar com os que choram, porque se eu ver alguém chorando, não sei nem o motivo, mas eu estou chorando junto. Porque eu sou assim, sempre fui bem sentimental, né? Mas é realmente mais fácil porque a gente sente aquela empatia, né? Quando vemos alguém sofrendo, a gente, né? É claro que não são todos, tem alguns que são bem duros de coração e não se compadecem. Mas na sua grande maioria, a humanidade ela é assim, né? Deus colocou isso no ser humano, né? Essa empatia um pelo outro. Então é mais fácil,
do que muitas das vezes vem o irmão contar uma bênção. Irmão, estou muito feliz porque eu consegui comprar minha casa própria. Vem o irmão todo alegre pensando que você vai, né, se alegrar junto. E aí vem aquela tentação, né? Poxa, por que que não foi comigo? Então é difícil se alegrar com os que se alegram às vezes, né? Ou o irmão aí está solteiro, aí vem o outro irmão e fala, olha, consegui a minha varoa, a bênção de Deus. E aí o irmão, poxa, quando vai ser minha vez? Aí a pessoa, em vez de se alegrar, se entristece com a bênção do irmão. Então é mais fácil chorar com os que choram. Mas nós precisamos sim nos alegrar também com a alegria do nosso próximo. Precisamos. Eu sempre pedi ao Senhor, Senhor, me faça sentir a necessidade do meu próximo, me faça me entristecer com a tristeza do meu próximo. Mas agora eu vou mudar minha oração, vou pedir ao Senhor, Senhor, me faça me alegrar também com a alegria do meu próximo. A gente tem que pedir as duas coisas. Às vezes a gente pede só uma e esquece da outra, né? E tem que ser assim, tem que ser as duas. Né? E, e por amor ao Senhor, nós também devemos fazer o que está escrito lá em Romanos também, capítulo 12, no versículo 14, diz, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Que coisa difícil, né? Abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Aqueles que nos perseguem. Isso também está ligado a Mateus capítulo 5, que vai dizer assim, do versículo 43 ao versículo 48. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Os publicanos não fazem assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Aleluia. Então, Senhor Jesus vem falar, né? Vocês ouviram, né? O mandamento era amar o teu próximo e odiar o teu inimigo. Agora o nível é mais profundo. Amarás o teu inimigo. Abençoar, né, os que vos perseguem. Orar pelos que nos tratam com maldade. Mas aí não é aquela oração, irmãos, de vingança, não. Tá? Aqui o Senhor ele fala, orai pelos que vos perseguem. Mas é orar para que ele venha chegar ao arrependimento, venha chegar ao conhecimento de Cristo, venha conhecer o amor de Deus e venha se arrepender, né? Lembra da oração que Estevão fez? Senhor, não puxe esse pecado. E aí o Senhor ouviu a oração, né? Estava lá Saulo, ali naquele pecado junto, e depois o Senhor o resgatou de perseguidor. Ele foi perseguido por amor a Cristo. Ele foi alcançado. Então aquela oração foi grandiosa, foi uma oração grandiosa. E olha, só cheio do Espírito Santo de Deus para conseguir fazer essa oração lá no meio. Imagina, as pedras vindo em direção, e não é pedrinha não, né? Igual a gente pega uma pedrinha para espantar cachorro, não é isso não, é pedra para matar. Então, imagina, em meio a toda aquela dor, todo aquele sofrimento, ele levantou os olhos ao céu e orou pelos seus inimigos. Seja sincero. Não precisa me responder não, mas fica aí para a sua reflexão. Será que se fosse com você? Será que se fosse comigo? Qual seria a minha atitude? Qual seria a sua atitude?
Será que nós obedeceríamos essa ordem do Senhor? Porque ele diz, ó, façam isso para quê? No versículo 45. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Para que vocês sejam filhos de Deus. São isso. E aí, lá no versículo 48, vai falar, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Então, nós precisamos aí, né? Ser aperfeiçoados. Os filhos de Deus, eles não retribuem o mal com o mal. Romanos capítulo 12 também, do versículo 17 ao versículo 21. Diz assim: não retribuas a nenhum homem mal por mal. Procurai as coisas honestas à vista de todos os homens. Se for possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a vingança é minha, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, alimenta-o. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não sejais vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Deus. Os filhos de Deus não retribuem mal por mal, né? Nós não tratamos da mesma forma, né? Ah, fulano me bateu, vou bater também. Às vezes os pais ensinam isso, né, para os filhos, né? Não vem para casa, não venha, não deixa ninguém te bater, não. Se te bater, bate também. Não, irmão, se te bater, chama a professora que ela vai saber. É assim que a gente deve fazer. O que a palavra fala? A vingança é minha, diz o Senhor. A vingança tem que ser remetida à autoridade maior. Então, lá na turminha das crianças, qual é a autoridade maior? Não é o professor? Então, a gente tem que ensinar o nosso filho da forma correta. Aí a gente reclama, mas os outros pais não ensinam assim. Infelizmente, a gente está nesse mundo aí e nem tudo são flores, né? Mas a nossa parte a gente tem que fazer. Não é verdade? É doloroso? Às vezes é. Mas é o certo, é o correto, é o que o Senhor nos ensina. No que depender de nós, nós temos que viver em paz com todos os homens. Nós não podemos nos vingar porque, né, o Senhor diz, a vingança é minha, eu recompensarei. Por quê? Que o Senhor ele não dá essa liberdade para nós nos vingar, né? A palavra, né, lá na lei, é olho por olho, dente por dente, né? Não era assim? Mas aí o Senhor Jesus ele vem nos ensinar de outra forma. Por quê? Porque às vezes a gente, quando está irado, quando a gente está irritado com alguma coisa, a gente pode fazer coisas que excedem, né, aquilo que é certo. Às vezes eu, né, vou apontar aqui o meu erro, muitas das vezes ao corrigir meus filhos, eu me pego assim, no exagero. Eu falo, assim, eu exagerei, perdoa, pai. E agora? E aí, para voltar atrás? É difícil. Então é por isso que o Senhor ele diz, ó, deixa comigo, a vingança é minha. Não vai você fazer besteira, né? E muitas das vezes a gente quer, a gente tem sede dessa vingança logo e, enfim. Mas como já foi falado aqui, a gente precisa orar para que aqueles que nos fazem mal se arrependam, venham, né, ao arrependimento, cheguem ao conhecimento da verdade. E aí diz ainda, se o teu inimigo tiver fome, alimenta-o. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Ou seja, eu entendo disso aqui o seguinte, se te fizerem mal, faz o bem. Sabe por quê? Porque você vai confundir o teu inimigo. E aí, trazendo essa confusão aí na mente do seu inimigo, quem sabe ele não fica com peso na consciência e não venha se arrepender, né? Você vai dizer, poxa, eu tratei fulano tão mal e ele me trata tão bem, eu vou mudar, não vou mais fazer isso não, né? Então, irmãos, sejam usados por Deus,
né, nisso. Que nós venhamos ser usados por Deus. Se alguém nos maltratar, vamos tratar bem. Esse é o dever da igreja. Esse é um princípio que a igreja não pode quebrar. Mas a igreja só vai conseguir permanecer nesse princípio, nesse propósito aí que Deus colocou no coração do pastor, de orarmos, clamarmos para sermos cheios do Espírito. Isso deve ser constante na nossa vida. Que não seja apenas um mês, mas que seja contínuo, que seja dia após dia, que nós nunca venhamos deixar de clamar ao Senhor: Senhor, eu quero ser cheio. Porque quanto mais eu amar, mais eu tenho que amar, então mais eu tenho que ser cheio. A palavra do Senhor diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para cumprir aquilo que o Senhor nos ordenou. Não é pela nossa força. Às vezes a gente tenta com a força do nosso braço e a gente acaba se frustrando, acaba se decepcionando, dizendo: não dá, para mim não dá. É claro, para você não dá porque você é falho, porque eu sou falha. Mas é Cristo quem nos fortalece, é Cristo quem nos capacita, é o Senhor. Então precisamos estar cada dia mais e mais dispostos, né, a amar, a obedecer a esse mandamento. E a palavra do Senhor, até porque, né, o capítulo 25 de Mateus, do versículo 41 ao 46, vai dizer assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me acolhestes. Despido e não me vestistes. Enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou despido, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele lhes responderá, dizendo: na verdade vos digo, que quando não fizestes ao menor destes, não fizestes a mim. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Isso é amor. Ver o necessitado e estender a mão, vestir aquele que está nu. Aí a gente pode interpretar das duas formas, né? Aquele que realmente não tem condições, né, de prover a sua roupa, mas aí a gente também traz para o lado espiritual, né? Vestir a nudez, afastar a pessoa do pecado, para que ela se cubra das vestes, né, do Senhor, vestes de santidade. Então, isso também é uma forma de amor, quando a gente leva o evangelho, isso é amar. Não tem forma melhor de você demonstrar amor do que você ir e anunciar a verdade, né? Porque você apenas apoiar alguém que está no erro e continuar apoiando o erro, isso é errado diante do Senhor. Você precisa, sim, com amor, com cuidado, com diligência, né, mostrar a verdade. Então, nós seremos, sim, julgados, né? Se nós deixamos de fazer, diz a palavra, ao menor que seja. Quando nós deixamos de fazer, nós também deixamos de fazer ao Senhor. Lá no versículo 11 do capítulo 12 de Romanos, vai falar assim, ó: não sejais negligentes nas atividades, ferventes no espírito, servindo ao Senhor. Ou seja, servindo ao Senhor. Nós não podemos ser negligentes acerca dessas coisas, mas temos que fazer porque estamos servindo ao Senhor. Como ele disse lá em Mateus, quando vocês deixaram de fazer isso, vocês deixaram de fazer a mim. Então é ao Senhor. Né? Então que venhamos olhar diferente, né, para essas situações. Ah, mas é tão difícil. É difícil. Eu sei o quanto que é difícil. Mas, como eu falei, não é impossível. A gente viu, né, o relato de Estevão, né, da oração dele, e eu queria ler só um trechinho do martírio de Policarpo, né, que fala assim, que quando os soldados chegaram a cavalo para prendê-lo,
ele se recusou a fugir e, em vez disso, ele ofereceu aos seus perseguidores hospitalidade e comida, pedindo apenas que se lhe fosse concedida 1 hora de oração. E quando concordaram, Policarpo orou tão fervorosamente que 1 hora se tornou 2. E vários soldados lamentaram sua participação na prisão de Policarpo. Ele, em vez de fugir, né, ele se recusou a fugir e ele ainda ofereceu hospitalidade àqueles que iriam prender. Eu sei que vocês vão, eu fico imaginando, né? Eu sei que vocês estão aqui para me prender e tal, mas vem cá, vamos tomar uma refeição junto. Imagina, é aquilo, confundir a mente do inimigo, ao ponto de alguns soldados, eles, eles lamentaram estar ali para prender Policarpo, né? Então, que nós venhamos pedir ao Senhor que nos ajude, né? Porque eu sei que eu preciso ser aperfeiçoada nessa área. Tem muita coisa aqui que eu não consigo fazer, que eu sou reprovada nisso aqui. Muitas coisas que eu falei aqui, eu sou reprovada. E é por isso que o Senhor me trouxe para falar isso aqui. Né? É porque eu preciso ouvir. É porque eu preciso, né, me consertar diante de Deus. E assim como eu, talvez algum de vocês aqui também precise disso. Precise se achegar a Deus e pedir a Ele ajuda, porque sozinho não consegue, né? Até tenta às vezes, mas é difícil, é árduo. Mas tem um versículo que me intriga, que fala que os mandamentos do Senhor não são penosos, não são difíceis. Então, se está difícil, o erro está na gente, não está no mandamento. Está na gente porque a gente está tentando da forma errada. Então, a gente precisa mudar a nossa tática. Então, eu te convido nessa noite a se colocar de pé, a comigo levantar esse clamor ao Deus que é amor. O Deus que é amor, que Ele nos ensine a amar. Ao Deus que demonstra a sua graça, né, por nós, quando nos faz enxergar o erro que nós estamos cometendo, quando nos faz enxergar que nós precisamos mudar em alguma área, isso é graça. Isso é amor de Deus. Não se entristeça quando for repreendido pelo Senhor, mas Ele ama. E Ele demonstra o seu amor repreendendo, alertando. E é isso que o Senhor nos traz nessa noite, esse alerta. Nós estamos amando de verdade, estamos cumprindo a lei, estamos cumprindo esse mandamento do Senhor. A palavra de Deus diz que se nós não amamos o nosso próximo, a quem nós vemos, nós não amamos a Deus, porque nós não vemos Deus. Então, se a gente não consegue amar quem está aqui juntinho da gente, aqui que a gente pode ver, apalpar, né? Como a gente vai amar a Deus que a gente não consegue enxergar? Então, oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Pai, te damos graças, Jesus, pela Tua palavra. Ó, Senhor, muito obrigada, Jesus, muito obrigada por nos fazer, Senhor, enxergar que nós precisamos, Senhor, mais de Ti. Que nós precisamos, Senhor, cumprir isso que a Tua palavra nos manda, Senhor, amar. Amar incondicionalmente, amar independente se o outro vai nos amar também. Nos ajuda, Senhor, porque nós sozinhos não conseguimos fazer nada. O Senhor mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Oh, Senhor, e muitas das vezes nós deixamos isso de lado e acabamos querendo fazer do nosso jeito, Pai, mas não é do nosso jeito, é do Teu jeito, porque é o Teu jeito que é certo.
Oh, Pai Santo, nos ajuda, Pai. Ajuda cada um de nós, Senhor. Que sejamos, Pai, verdadeiramente cheios do Teu Espírito Santo. Que venhamos diminuir o nosso ego, a nossa vontade. Que venhamos verdadeiramente, Senhor, renunciar ao nosso eu, a nossa vontade, Pai, para fazer a Tua, Senhor. Assim como o Senhor Jesus se renunciou, se anulou a si mesmo, em obediência ao Senhor, que assim nós também, Pai, venhamos seguir o exemplo do nosso Mestre e anular a nossa vontade, Senhor, para viver a Tua, Senhor. E possamos, ó Deus, verdadeiramente dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ó Senhor, nos ajuda, Pai. Que nós possamos, ó Deus, ser aperfeiçoados, meu Deus, pelo Teu Espírito. Vem nos moldar, Senhor, para que venhamos chegar, Senhor, à estatura completa, Senhor. Que venhamos ser como nosso Mestre, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos, ó Pai, para a glória do Teu nome, brilhar, Senhor, a Tua luz. Que venhamos refletir, Senhor, o Teu amor. E que todos possam conhecer de quem somos, Senhor, através do nosso amor ao próximo. Diz a Tua palavra: vós sereis meus discípulos, vós todos conhecerão que sois os meus discípulos quando vos amarem uns aos outros. Oh, Senhor, nos ajuda, Pai. E verdadeiramente sejamos discípulos do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração nessa hora, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém, Jesus.